Olá, por alguma questão aí, o Instagram derrubou ou a live caiu. Então, mas vamos voltar aí, não tem problema não. Se caiu, a gente volta de novo. Então vamos voltar e vamos continuar a nossa live do assunto que nós estamos abordando, que é a Ilha do Algum Dia. Não aguentou o peso da pressão, Juliana? Não aguentou. Então eu estava dizendo assim, é, quais são os meus passos limitantes? Eu preciso detectar quais são esses passos limitantes e partir para cima. Quais são os passos que impedem de realizar as minhas metas? Pois é, Juliana, o Instagram não aguentou a pressão. Juliana, Val, vão fazendo perguntas aí. Marcelo, deu pau aí de novo, travou e acabou caindo. Eu vou continuando aqui enquanto você se organiza aí. Então vamos lá. A maioria dessas pessoas, elas não conseguem ter êxito porque elas estão bloqueadas, limitadas em suas mentes. E se esse processo não for revisto, se você não começar a fazer essas perguntas, quais são as coisas que te impedem, você nunca vai deixar este lugar que é a Ilha do Algum Dia. Algumas pessoas têm um nível de autoconfiança muito baixo. E você precisa trabalhar esse nível de autoconfiança porque ele é o fator crítico. É ele que vai dizer se você vai ser uma pessoa de êxito. As pessoas de êxito, anota isso. As pessoas de êxito, as pessoas de resultados são as pessoas, e aí não só pessoas, mas eu vou incluir empresas também. As pessoas e as empresas de resultados são as que começam e terminam tarefas. São aquelas que iniciam e concluem. O que foi aí, Marcelo, que deve ter acontecido contigo? Vê aí. Youssef, um abraço, Youssef. Fica aí com a gente. Então, as pessoas de resultado, as pessoas de êxito, são as pessoas que desenvolveram a capacidade de iniciar e as pessoas que têm a capacidade de concluir uma tarefa. Tá bom, Val, vamos lá. Vou mandar a bala aqui. Essa live depois ela vai ficar gravada aqui no Instagram e eu jogo ela lá para o YouTube também. Então vamos lá. Então o que eu estava dizendo? A falta de confiança ou a autoconfiança aqui é um fator crítico que determina as pessoas que não possuem êxito. Então, se você trabalhar de maneira que você recupere a sua autoconfiança, você vai resolver esse fator e você vai ser uma pessoa de êxito. Éder, um abraço, meu irmão. O que eu tenho que fazer? Quando eu entender que quando eu adquirir que eu tenho autoconfiança, quando eu adquirir a autoconfiança, melhor dizendo, você vai tentar tudo. Porque não haverá limite na sua mente imposto para que você não realize. Se a sua meta é realizar alguma coisa, você vai fazer perguntas sobre esta sua meta, este seu objetivo, e vai discorrer. Vamos lá, vou tentar chamar o Marcelo de novo e a gente continua aqui. Vamos ver se o Marcelo se organiza lá. O Marcelo está dizendo que geralmente quando nós nos comparamos, isso nos gera uma falta de confiança. Vai lá, Marcelo. Eu havia começado a falar antes de cair, acho que caiu geral, não foi só aqui, eu acredito que dessa vez não. O que eu estava falando é o seguinte, a comparação é algo muito crítico para nos mantermos na ilha do algum dia. Por que disso? Vai justamente de encontro com o que ele estava falando agora. Quando você se compara com pessoas melhores sucedidas na tua área, ou pessoas que já alcançaram o sucesso que você almeja, essa comparação ela pode disparar dois gatilhos. Um deles, que é o menos comum, infelizmente, mas é o que é o mais correto, seria te impulsionar, o resultado da outra pessoa te impulsionar para que você também atinja esse mesmo resultado. Você vendo que uma outra pessoa chegou onde você almeja chegar, isso te motiva e te diz que você é capaz de chegar lá também.
Só que é o que mais comum que acontece com a maioria das pessoas quando se compara é a desmotivação. Se achar que não é capaz de chegar lá, que não é capaz de obter os mesmos resultados, de atingir os mesmos níveis, você acaba se comparando, se colocando para baixo. E isso te mantém eternamente na ilha. Enquanto você se compara, você fica na ilha do algum dia. Você fala, algum dia eu vou ter sorte, eu vou chegar lá. Você não vai agir, porque você vai viver constantemente desmotivado por estar se comparando com uma pessoa que tem um resultado muito expressivo. E quando você quebra essa corrente, quando você desbloqueia isso na tua vida, você faz dentro das suas capacidades, dentro da tua realidade atual, para alcançar as tuas metas que são compatíveis com a tua situação atual. E não as metas daquele cara que está no mercado há 10, 20, 30 anos, que ele já tem resultados muito, muito expressivos. Então, muito cuidado com a comparação, porque a gente só está vendo o resultado, mas a gente não está vendo jornada. Quando a pessoa está postando material aqui no Instagram, por exemplo, esses caras grandes que tratam de inteligência emocional, digital influence, essas pessoas elas estão nessa jornada há muito tempo, você não acompanhou a jornada delas. Você não teve no dia a dia. Você só está vendo o resultado. E você está comparando o resultado dela com o teu resultado. Isso vai te desmotivar de uma maneira exponencial. Isso vai te travar e vai te deixar na tua ilha de algum dia. A Juliana está dizendo uma coisa aqui. Acredito que uma coisa que atrapalha muito a sair da ilha é esperar pelo processo todo para chegar nas metas. A Juliana tem razão. Observe o seguinte. Então, se o limite, se o passo limitante está na sua mente, para que você realize as suas metas, o que você precisa fazer? Você precisa começar a agir. À medida que você começa a agir, à medida que você passa a ter atitude, você começa a eliminar estes limites impostos pela sua mente. À medida que você começa, que você vai realizando mais ações, a chance, a probabilidade de você obter êxito aumenta. Então, observe assim, Thomas Edison. A história diz que ele tentou mais de 1000 vezes, ou por volta de 1000 vezes, até que ele conseguisse inventar a lâmpada. Ele olhou para o sol, olha só como os detalhes são interessantes. Como é que os gatilhos na nossa mente acontecem? Esses starts. Ele olhou para o sol e falou, cara, eu quero fazer um sol. Eu quero produzir luz como o sol produz. E aí ele começou a tentar. A cada tentativa errada, ele aprendeu. Aprendeu uma forma de não fazer. A gente já discutiu isso em outras lives, que tudo é aprendizado. Ele foi num ciclo, mas observe que ele teve que trabalhar a mente dele, porque a mente dele, muito com certeza, porque é uma questão do consciente e do subconsciente, um brigando com o outro, muito com certeza agiu de maneira que tentasse fazer com que ele desistisse. Porque aquela ação era uma ação nova, mas o desejo ardente de realizar isso, de sintetizar o sol, a luz do sol, num instrumento artificial, fez, grande Hugo, um abraço, meu amigo, fica aí com a gente, fez com que ele tentasse, ou seja, que ele fosse aperfeiçoando o processo até que ele obtivesse o resultado final, que foi a produção da luz elétrica. Foram mais de 1000 tentativas, e ele, a cada tentativa, ele aprendia uma forma de não fazer. Ele não errou de novo na mesma coisa. Então, Juliana, para que você passe a ter esta autoconfiança, para que você vai startando um processo de eliminar
estes passos limitantes ou essas crenças limitantes para que você chegue no caminho do êxito, as ações, quanto mais você agir, mais a probabilidade de você fazer a coisa certa. Fala aí, Marcelo. O que Thomas Edison, na verdade, fez, né? Tá? Trocando em miúdos aí, ele teve a consciência de que ele nunca perdia. Todas as vezes que ele errava, ele aprendia uma forma nova de fazer. Então, ou ele ganhava, ou ele aprendia. Ele tirou da mentalidade dele, do mindset dele, a palavra perder. Ele nunca perdeu. Na verdade, ele ganhava uma nova possibilidade de fazer a mesma coisa. Oi, Rose, oi, Clay, boa tarde. Bom ter vocês aqui. E Ju, só falando a questão de metas, eu vi que você falou a respeito de metas. E é um assunto que a gente já falou aqui anteriormente, talvez você não tenha pego. Tá? Mas as questões de metas, elas frustram muito quando a gente não atinge. Tá? Então, um método que a gente já até discutiu e funciona muito bem é nós traçarmos metas menores, que a gente chama aí na literatura de mini-metas. Se eu tenho uma meta para daqui a 5 anos, se eu trabalhar só nesse objetivo de 5 anos, quando passar 2 anos eu vou estar totalmente frustrado. Mesmo essa meta sendo para 5 anos. Então, se eu tenho uma meta, um objetivo, seja lá o que for, de vendas, ou objetivo profissional ou de vida, trace mini-metas. Se é uma meta de 5 anos, coloque mini-metas a cada 6 meses. Porque o nosso cérebro ele gosta de se sentir útil, de ter recompensas. Então, a cada vez que você chega nesses checkpoints, né, que a gente chama, você atinge essas mini-metas, se dê um presente, comemore por ter chegado lá, isso vai te manter motivada, isso vai manter o seu cérebro motivado, o seu subconsciente focado naquela meta grande. Se eu traço somente uma meta grande, eu deixo uma lacuna muito grande entre o meu hoje e a minha meta. E esse espaço de tempo, ele não tem atrativos para o meu cérebro. Vamos colocar dessa forma. Eu vou passar um bom tempo trabalhando, sem ter recompensa, sem ter atrativo. E isso, na metade da minha jornada, vai me frustrar e vai me tirar esse foco. Então, tenta desmembrar suas metas em metas menores, em que você ocupe todo esse tempo com recompensas e alimentando o seu cérebro de que você chegou lá. Na verdade, você ainda não chegou lá, mas você chegou naquele ponto que você estabeleceu. O seu cérebro vai entender que você chegou lá e vai te manter impulsionada. Então, testa isso. Tá? E se alguém aí está assistindo, está passando por algo assim, ou já passou isso no desenvolvimento de alguma atividade, testa isso e você vai ver que o resultado vai ser muito diferente. Tá? Mantenha esse tempo de jornada preenchido com metas menores. Então é isso aí. O Marcelo está dizendo aqui da gente pegar um problema maior e dividir, ou fatiar em problemas não. Uma meta maior, um objetivo maior, fatiar ele em metas menores, objetivos menores. A Ju havia perguntado da autoconfiança, então esse processo, essa repetição, ela vai trazendo, se eu começo a fazer, ela vai me trazendo confiança. E gerando confiança, eu vou melhorando meu nível de autoconfiança. A partir do momento que eu melhoro meu nível de autoconfiança, eu vou crescendo em mim mesmo. A partir do momento que eu cresço em mim mesmo, eu vou verificar que as barreiras externas, elas vão acabar caindo por si. Porque, na verdade, o que me impedia de agir eram as minhas barreiras internas. Eram as crenças que eu colocava como limite, os meus passos que eu limitava. Então, se eu começo a fazer, eu gosto muito de usar o exemplo da bicicleta. Volta a tua mente lá no passado, quando você aprendeu a andar de bicicleta. Quantos tombos você tomou até você encontrar o equilíbrio? Olha só a palavra, equilíbrio. Quantos tombos você vai tomar na vida até você encontrar o equilíbrio? A partir do momento que você encontrou o equilíbrio,
andando de bicicleta, o processo é automático. Instalou em você o código de andar de bicicleta. Depois de andar de bicicleta, o homem botou um motor na bicicleta e virou uma motocicleta. E aí o cara que andava a pé, em baixíssimos quilômetros por hora, a bicicleta aumentou a velocidade, o motor na bicicleta aumentou a velocidade, e o cara hoje anda a 400, e tem recorde de pessoas que já andaram a 400 quilômetros por hora em cima de uma motocicleta. Observe o processo que era lento. Eu caí, errei, instalei, virou um processo automático, e depois que virou um processo automático, isso foi virando uma ascensão. O exemplo da bicicleta é muito bacana. O que eu tenho que fazer, então, para construir esta minha autoconfiança, para começar a gerar resultado? Três coisas que são simples. Primeiro, eu tenho que aceitar a minha total responsabilidade sobre mim. Se eu não aceito a total responsabilidade sobre mim ou o autogoverno, nada vai ter resultados. É o que eu acabei de comentar. Que, na verdade, os limites estavam em você, não no ambiente externo, era o ambiente externo. Então, se eu aceito a total responsabilidade minha na realização das coisas, tudo, melhorando meu processo interno, melhorará. Vou só fazer uma menção aqui ao comentário do Youssef. Eu já passei e deu muito certo, falando das metas. Né? Eu fui um pouco mais além e criei metas semanais. É isso aí, Youssef. Ele já é testemunha viva aqui de quanto realmente o método funciona. E falando na questão da bicicleta aí, realmente o Hélio tem muita razão. Quantas vezes a gente não caiu, né, não ralou o joelho, não arrancou o tampão do dedão, para aprender realmente a andar de bicicleta, né, ter domínio sobre aquela atividade. E eu volto novamente na questão das comparações. As exceções dão certo primeiro. Tudo aquilo que você vê no mercado, vê de concorrência, falou, pô, mas esse cara deu certo primeiro. Isso é exceção, isso não é regra. A regra é que a pessoa ela caia, ela dê errado. As coisas elas precisam, vamos colocar assim, dar errado para que você aprenda e chegue num nível de excelência, assim como andar de bicicleta. Você pode ter amigos na infância que conseguiram andar de bicicleta sem rodinha na primeira ou segunda tentativa, mas são exceções. Assim na nossa vida adulta, assim na vida profissional, assim nos negócios. As pessoas que deram certo de primeira foram exceções. E às vezes a gente acaba pegando essas exceções e trazendo como regras para e gerando desmotivação, porque a gente tentou 1, 2, 3, 4 vezes e acabou dando errado. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Como o chefe colocou aqui agora, a constância é mais importante do que a velocidade, exatamente. A gente tem que ser constante. E caiu, levanta de novo. Você sabe que daquele jeito não dá certo, tenta de outro jeito. Isso realmente nos motiva e faz a gente continuar. É constância. E não deixar que as exceções se tornem regras. Exatamente. Exatamente, o Marcelo tem toda a razão. Então eu estava dizendo três coisas que eu preciso fazer para construir minha autoconfiança. A primeira dela é aceitar que a total responsabilidade é minha, que está em você mesmo. A segunda é detectar que você só muda uma situação se você mudar a si mesmo. Só muda uma situação se eu mudar a mim mesmo. Caso contrário, nenhuma situação vai se mudar por si só, ou vai mudar por si só. Eu preciso aprender tudo que for necessário, eu preciso fazer tudo que é necessário, saber tudo que é necessário para que aconteça essa mudança. Então, se não houver a mudança em mim, nada vai mudar. Primeiro, eu aceito a responsabilidade. Se eu não aceito a responsabilidade dos acontecimentos da minha vida, segundo, eu tenho iniciar esse processo de mudança interna. Se eu não iniciar esse processo de mudança interna, a coisa também não. E a coisa mais importante, porque os habitantes da ilha do Nunca, eles não estabelecem prazo.
Eles jogam isso. E aí, Lucas, um abraço. Eles jogam isso para o futuro, eles jogam isso para a sorte, eles jogam isso para a casualidade, eles jogam isso para talvez um dia, quem sabe, uma hora, se Deus quiser, se chover, etc. Então, se eu preciso realizar algo, eu preciso estabelecer prazos. Se eu fixar nada, se realiza. Trabalhar um dia de cada vez. Trabalhar um dia de cada vez. Trabalhando um dia de cada vez, as metas começam a ser realizadas. Começando a meta, eu construo a minha autoconfiança. Fala aí, Marcelo. E você falando agora me remeteu a uma parábola do filho, né, que é a do vinho e dos odres, né, onde Jesus ele fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre, para quem não sabe, é um recipiente de pele, né, de animal, geralmente era feito de pele de cabra, e era utilizado para colocar líquidos, né, e armazenar líquidos, e inclusive vinho. O que Jesus quer dizer quando não se coloca vinho novo em odres velhos? Se a gente for a mesma pessoa e receber algo novo, não vai surtir efeito nenhum, não vai mudar. Para que a gente receba um vinho novo, a gente precisa ser um odre novo. Porque o odre velho ele não aguenta a fermentação do vinho. E assim se a gente se manter velho, nós não aguentamos aquilo que é novo. A gente não suporta. Então, não adianta você desejar, vou colocar aqui, falando espiritualmente, você orar por uma situação e pedir a Deus que Ele mude a sua vida financeira, que Ele mude o seu relacionamento, que Ele te abra uma porta de emprego novo. Se você tratar as finanças da mesma forma que você tratava antes, você não mudar a tua forma de ver as suas finanças, não adianta você pedir um relacionamento novo, uma restauração do teu relacionamento, do teu casamento, se você for a mesma pessoa, se você não mudar. Aí você fala, mas a culpa é do meu cônjuge. Não, mas e você? O que você vai fazer de novo para que você receba esse algo novo? E esse emprego novo que você quer, você vai ser o mesmo funcionário imprudente, o mesmo funcionário desleixado que você era no emprego antigo? Você vai ser o mesmo odre velho para receber esse vinho novo? Não vai adiantar. Então, isso que o Hélio colocou é muito importante, porque não a mudança, a responsabilidade é totalmente sua. Enquanto você não assumir a responsabilidade de mudar e não tiver essa mudança interna, as coisas ao seu redor não vão mudar. Enquanto você for esse odre velho aí da parábola, o vinho novo vai ser colocado e vai vazar, e vai continuar vazando, porque não adianta, você é a mesma pessoa. Quem foi que fez o Gesiel aqui, ele perguntou qual o papel da espiritualidade nesse processo de mudança. Você quer bater essa aí, Hélio? Então, eu acho que você já tá falando, você está usando uma referência bíblica para o processo. Então, se você está usando uma referência bíblica, você está indo para o campo espiritual. Então, o José perguntou aqui, quero saber de vocês a importância da espiritualidade nesse processo. Eu penso que tem peso e outra coisa que a gente citou, talvez até mais importante. Vou fazer uma fala que o Marcelo faz, a gente vai comentando aqui. Sendo sabedores, sabendo que nós somos corpo, alma e espírito, elas precisam ter alinhamentos. Estou falando aqui da ilha do Algum Dia, das diversas abordagens que nós já fizemos, o desenvolvimento da habilidade de tomar ações para a ideia, para se tornar uma pessoa exitosa, elas precisam estar alinhadas com aquilo que está ativado na minha identidade. Caso contrário, agir sem direção seria como lançar um foguete desgovernado. Eu tenho foguete, eu tenho combustível, eu tenho a condição favorável, mas esse foguete vai sair desgovernado e nunca vai atingir o seu alvo. Então, para mim, a espiritualidade, o alinhamento com o espiritual, é o alinhamento que vai determinar a condução de todo o processo, para que as ações, porque eu tenho todos os requisitos necessários, eu tenho combustível, eu tenho uma base, eu tenho foguete,
eu tenho um plano, eu tenho um ambiente favorável. Só que na hora que o foguete ele se desgoverna, para mim, este é o governo da espiritualidade. Caso contrário, eu vou estar com tudo em mãos, mas eu nunca vou atingir meu alvo, porque eu estou fora de direção. Você também é um homem espiritual. Ô, Gesiel, eu vou tentar resumir em uma pequena frase, tentar responder essa tua questão. Tá? Ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse apenas de você. Tenha esse balanceamento e que as coisas vão acontecer. Na hora de orar, ore como se tudo dependesse de Deus ou daquilo que você acredita. E na hora de agir, haja como se tudo dependesse 100% de você. Ter esse balanceamento é fundamental. Deus, ouvi de um amigo recentemente que Deus vai estar conosco todos os passos da nossa vida, a partir do segundo, porque o primeiro a responsabilidade é sua. Então, dê o primeiro passo, se coloque em movimento e o restante ele vai estar com você. E outra coisa que eu quero parafrasear também é que acabou de me fugir a mente. Mas não existe milagre no céu. O milagre é para nós que somos limitados. Quando a gente fala milagre, Deus olha isso como algo natural. Para Deus e o céu, o mundo celestial, não existe milagre. Para Ele é uma coisa normal que já está lá em cima e conforme nós pedimos e necessitamos, Ele derrama para nós. Mas nós chamamos isso de milagre porque para nós é impossível. Mas para Deus, no mundo celestial, isso é uma coisa normal, corriqueira. Tá? Então, entenda dessa forma. Faça aquilo que tem que ser feito e o que você não conseguir fazer, o que estiver fora do seu alcance, a tua conexão com Deus e aquilo que você orar, Ele vai prover para você. Exatamente. Exatamente, Marcelo. Isso aí. O Youssef só comentou que milagres são bônus, e não devemos focar em bônus. Devemos focar naquilo que é nossa responsabilidade. Os bônus, eles são acrescidos conforme o nosso merecimento. Exatamente isso. Então, só para completar um raciocínio, nós temos que desenvolver a habilidade de tomar ação, de fazer. Desenvolvendo a habilidade de fazer, quando eu tenho uma ideia, eu tenho que pegar essa ideia e transformar em ações. Transformei em ações, eu vou ter resultado. Tendo resultado, eu sou uma pessoa exitosa. E quanto mais rápido eu agir, aumenta as minhas chances de ter melhores resultados. É simples assim. E nós já comentamos lá ainda há poucos, quando eu conseguir concluir este processo de ação ou de conclusão de tarefa, ou realização de meta, de objetivo, eu tenho que estabelecer uma recompensa. Isso a gente já comentou. Então, a recompensa, mais essa mudança de comportamento, me enche de energia para que eu consiga fazer mais coisas e assim por diante. Eu falei que eu ia deixar uma frase, porque, em tese, daqui a pouco estaria acabando a nossa live. A gente teve um probleminha aí e o Instagram acabou a nossa live. Mas uma frase que eu ouvi assim, cara, fez um sentido muito grande para mim, que foi: tudo é difícil antes de ser fácil. Pare e pensa. Tudo é difícil antes de ser fácil. Essa frase de um alemão. Olha a profundidade dela. Tudo é difícil antes de ser fácil. Não foi começando a bicicleta, foi para cá, até você achar o equilíbrio. Depois se tornou a coisa mais fácil do mundo. Você cambaleando até bêbado anda em bicicleta. Cambaleando, você monta nela e você vai embora. Se tornou fácil. Então, tudo é difícil antes de se tornar fácil. O que tem aí nas entrelinhas? À medida que eu vou agindo, fazendo, aquele processo, que era um processo muito difícil no início, se tornou uma coisa super fácil agora. Fala aí, Marcelo. Isso aí. Queria dar boa noite para o Michel, irmão muito querido aí que Deus me deu, e muito bom poder ver você aqui. E só para fechar também, e inclusive para o Gesiel aí, que ele comentou sobre essa parte espiritual,
Só uma reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. No Evangelho de Lucas, se a gente for ler ali, do capítulo 1, Jesus nasceu, no capítulo 4, ele estava começando o ministério. Isso na Bíblia dá umas 5, 6 páginas. Parece pouco. Mas se a gente entender o contexto, em 5, 6 páginas passaram 30 anos da vida de Jesus. Ele passou se preparando para fazer uma obra de pouco mais de 3 anos. Então, a gente não precisa ser imediatista. Nós somos uma nação muito imediatista. E a gente trabalha um pouquinho, não vê resultado, a gente já desiste. Jesus se preparou 30 anos para exercer um ministério de 30. Na Bíblia ali, a gente vendo, parece pouquinho, são 3, 4 páginas. Mas foram anos de preparação. Ele foi batizado, ele foi tentado, e ele aprendeu no templo, ele ensinou no templo os mais velhos, até que chegasse a hora de ele realizar o propósito dele. Então, que a gente traga isso como exemplo para as nossas vidas também. A gente quer resultado antes de se preparar, a gente quer resultado antes de aprender, de gastar energia, de colocar energia naquele propósito. Nós somos assim, os seres humanos são assim. Então, é um exemplo, um exemplo que eu queria deixar aqui, que é um exemplo primordial para todos nós. A gente não consegue resultado sem essa preparação. E o tempo de preparação é doloroso, é sofrido, leva tempo, mas o resultado é tremendo. Bacana, muito bom o teu exemplo, Marcelo. Muito boa a sua citação da Bíblia. Então, eu estava dizendo aqui, tudo é difícil antes de ser fácil. Então, observe que para que eu instale um novo hábito, sempre será difícil. Instalar um hábito sempre será difícil, antes de ser fácil. Depois que ele está instalado, é simples, é simples. Como a gente falou do exemplo da bicicleta. Então, nós temos que entender o seguinte, as pessoas de resultado, as pessoas de êxito, elas desenvolvem o hábito de começar e terminar uma tarefa. As empresas de resultado, elas desenvolvem o hábito de começar e terminar uma tarefa. Então, se você tem empresa A, B e C para decidir, ou se você tem pessoas A, B e C para decidir, você precisa entregar uma coisa importante para ser feita, você vai entregar na mão daquela que você entende que vai concluir a missão, a tarefa, o resultado, o trabalho, o serviço, etc. Então, isso é muito certo. Pessoas de resultados, pessoas com êxito, são pessoas que desenvolvem a capacidade de começar e terminar. Muitos têm iniciativa, né? Mas poucos têm acabativas, né? Não conseguem acabar nada. Começa, mas não consegue acabar nada. Exatamente. Tarefa, Marcelo, ninguém tem futuro. Oi? Sem completar tarefa, ninguém tem futuro. Não, sem iniciar, na verdade, né? Porque as pessoas de sucesso, elas gostam de tarefa. As pessoas que não atingem resultado, elas nem começam a tarefa. Elas não têm esse hábito de fazer tarefa. Então, eu acho que, na verdade, muitas delas, elas nem começam. Eu digo isso por mim, na época que eu estava na ilha. Nem começava a tarefa, não tinha o comprometimento de iniciar tarefa. Essa disciplina de realmente fazer tarefas, de colocar data, de colocar prazo, de colocar meta. E isso é uma característica muito forte em pessoas bem-sucedidas, pessoas que chegaram ou estão no caminho de chegar ao seu objetivo. É um divisor assim muito claro de pessoas que estão perdidas e de pessoas que têm direcionamento. Pessoas que têm direcionamento, elas traçam metas e elas fazem tarefas diariamente. Elas não são inimigas das tarefas, pelo contrário, elas são amigas de tarefas. E os moradores da ilha não têm tarefa, eles ficam sentados embaixo da árvore tomando coco e vendo sol. Exatamente. Bacana, bacana. Então, nessa live a gente abordou os moradores da ilha do Algum Dia, e aí citamos diversas características, não só as características desses caras, dessas pessoas que moram na ilha do Algum Dia, mas o que elas precisam fazer para deixar a ilha do Algum Dia. Marcelo,
Vai para as considerações finais para a gente encerrar a live. Bom, mais uma vez agradecer você, cara, pela oportunidade aí de estar contribuindo e estar aprendendo contigo também. É muito experiente, muito inteligente e sempre surpreendendo a gente com seu ensinamento. E agradecer o pessoal que ficou com a gente aí até agora, os que não conseguiram ficar também, mas a live vai ficar gravada aí, como ele já disse. Vocês podem terminar de ver o conteúdo depois. E as pessoas que eu não conheço aqui ainda, por favor, se quiserem me adicionar e acompanhar nosso conteúdo, bater um papo também despretensioso, meu nome de usuário está ali em cima junto com o do Hélio. Segue lá que vai ser um prazer ter vocês aí na minha página. E tamo junto. Vamos seguir em frente. Bacana. Então, agradecer ao Marcelo. A gente começou a ter contatos aqui nas lives e tive a oportunidade de falar muito rapidamente em São Paulo, do evento. Você fala mais aqui do que principalmente. A gente fala que é verdade, que lá em São Paulo deu tudo errado para a gente se encontrar. E o Steph também veio dessa leva do pessoal de São Paulo, apesar que a gente não conseguiu se conectar. O Jesuel a gente se encontrou em São Paulo, conversamos um pouquinho. Interessante que com todos esses que eu citei tem alguma coisa iniciada, algum projeto sendo iniciado. Networking. A gente não precisa estar perto fisicamente para poder agir. Eu peço a vocês participarem da live. Qualquer coisa, me chama no direct. Se você quiser desenvolver alguma ação nesse sentido, me chama no direct. Tem meus contatos aí, a gente se fala. Como nas lives, depois de um mês parado, depois desse passeio em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente voltou, se organizou e estamos mandando fala aí. Marcelo, obrigado, cara. Um abraço com Deus. Obrigado a todos que participaram, o Cef, Gesiel, todo mundo está por aí, Rose, Juliana e por aí vai. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.